Olá, boa noite. Como conseguir ficar em paz com um mundo tão caótico? Como permanecer em paz, mesmo que o mundo esteja tão virado, esteja de cabeça para baixo? Mas a pergunta é: nós queremos permanecer em paz? Nós acreditamos que é possível permanecer em paz? Fique com a gente até o final, porque nós vamos tratar aqui de alguns pontos bastante interessantes e creio que você vai gostar. Então a pergunta é: por que não a gente cogitar de permanecer em paz, mesmo que o mundo esteja tão virado? Eu espero que vocês em algum momento já tenham conseguido, ficar em paz, ou tenha desejado ficar, ou tenha até colocado como uma premissa. Então, ficar em paz é um tema que deveria nos interessar sobremaneira. Será que nós interessamos por este tema com a devida intensidade, com o devido desejo? Será que nós damos a devida importância a esse assunto? Afinal, nós podemos mesmo ficar em paz nessas circunstâncias que a gente vive? Eu acredito que sim. Então, nós vamos começar aqui as nossas reflexões, Primeiro a paz. Primeiro a paz. Mas será que eu tenho a paz como a coisa mais importante da minha vida? Qual é a coisa mais importante para mim? Qual é a minha meta principal? Será que eu tenho certeza do que eu quero? A nossa meta principal pode não ser exatamente permanecer em paz, não é? Nós temos tantas agonias para serem resolvidas, tantas coisas que nós queremos alcançar, que normalmente nós usamos a nossa energia, nós pegamos todo o nosso potencial, toda a nossa força interna e dedicamos a buscar algo que é finito, que é passageiro e que ali na frente fará com que a gente vá se sentir até de mãos vazias. Creio que vocês têm essa experiência. A gente luta e muitas vezes não sai do lugar. Eu mesma, certa ocasião, eu me conscientizei, que apesar da idade, eu já estava com a idade mais avançada e eu me sentia de mãos vazias. E era tão importante eu perceber esse sentimento, E assim, nós damos de cara com alguma questão dentro de nós que nós vamos precisar de encarar, Dar de cara, encarar. Porque não é possível nós passarmos dia após dia, vivermos dia após dia com auto-enganos e buscando coisas que nem estão nos satisfazendo e muitas vezes nós nem conseguimos. Eu creio que vocês ouvindo isso devem estar me dando razão, Que a experiência mais comum hoje que a gente vê eu ia falar um certo grau de a gente não está bem realizado, Então um certo grau assim de sentimento de fracasso, de desilusão, isso está tão geral, eu tenho ouvido tantas pessoas se lamentando assim, Então nós ficamos nos perguntando, viver para quê? Vale a pena como? Onde que é o ponto? O que está acontecendo? E eu espero sinceramente que essas perguntas povoem a mente de vocês, o pensamento de vocês, e que algo aí dentro esteja se movimentando e se manifestando em função de achar aí uma saída, uma solução, um caminho. Hoje a gente está na era do se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É ou não é verdade? Isso está assim bem claro mesmo. Então nós somos remetidos a começar a fazer uma análise, que é o que eu sempre tenho trabalhado aqui com vocês, a necessidade da gente então ter um olhar para dentro, avaliar muito bem o nosso lado interno e descobrir aí as pistas
para que a gente consiga, então, trilhar um caminho mais gostoso, não é? A gente tem falado muito em transição, a Terra está em transição, a humanidade está em transição. Na verdade, o universo inteiro está em transição. Tudo evolui. Há os ciclos são vencidos e outros ciclos começam. Eu tenho este sentimento terrível de fracasso. O sentimento, ele pode ser terrível, né? Mas ele é muito rico. Vamos amar o sentimento que é terrível, né? Sinta o fracasso e se pergunte, qual que é o motivo, né? Por que cheguei nessa situação? Assim, por que cheguei aqui? O que me aconteceu? O que eu vivi? O que eu deixei de viver? Qual foi o ponto que eu esqueci de olhar, né? O que eu esqueci de valorizar? E assim, esse momento ele é tão rico, sabe? Que nós não devemos nos amofinar por causa dele, não, né? Então, reconhecer. O que eu tenho hoje aqui? Eu tenho uma sensação grande de fracasso. Quer dizer, saiu tudo errado. Saiu tudo errado, embora eu tenha tido planos maravilhosos, intenções maravilhosas, projetos lindos, né? No dia a dia, o que aconteceu foi que a gente viu a vida, né, escorrendo pelos dedos e a gente se encontrando, então, com sentimentos de fracasso, com sentimentos depressivos, com dúvidas, com preocupações. Isso está povoando a nossa mente, não é? Gente, esse momento ele é muito rico, justamente porque ele está trazendo as nossas sombras à nossa consciência. Foi desse jeito, então, foi desse jeito. Primeiro a gente vem, né, com a nossa juventude, com a nossa toda a esperança, a gente pensa em coisas maravilhosas da vida, a gente quer muito bem acertar, quer a família perfeita, os filhos lindos, todos estudando, a situação financeira gostosa, confortável. Isso são os nossos sonhos, né? Assim, de repente, um dia após o outro, um dia após o outro, um dia após o outro, essas coisas não se concretizam, ou pelo menos não se concretizam totalmente. É assim mesmo, porque na verdade a gente não está com essa bola toda, né? Então, o que acontece? A gente precisa mudar de fase, não é? A gente vem de uma fase infantil para um adolescente, de um adolescente para de adulto, do adulto para velhice. Em qual fase nós estamos? Já comentei também tanto isso com vocês. Nós estamos, na verdade, numa fase adolescente. E periga que muitos de nós ainda estejam numa fase infantil. Sabe assim, aquela hora que a gente não sabe de jeito nenhum para que lado ir, ou para que lado o que fazer, nem para que lado ir, e fica dependendo de outras pessoas, né? Isso não é uma fase infantil, porque na infância a gente não sabe nem para onde vai, a gente está aprendendo coisas, está vivendo a vida e tem alguém nos mantendo, nos cuidando, né? E nós passamos para a adolescência muitas vezes sem ter vencido esse estágio, né? Sem ter chegado àquele ponto de começar a compreender realmente que o mundo não é aquela coisa da infância, que o mundo agora exige de nós já uma resposta, né? Quando o adolescente está indo bem, ele é rebelde. Eu não fui muito rebelde, vocês foram rebeldes? Eu aceitei muitas coisas, as normas, as tradições. Então, como eu não me rebelei, eu creio que eu também não amadureci, né? É preciso se rebelar? Não, rebelar não é bem o termo, mas o adolescente ele já quer escolher a vida de acordo com os desejos dele ou com a visão de mundo que ele já tem, né? Mas quando a gente passa por esse estágio, assim, dizendo sim a todas as coisas e não tem, né, suas rebeldias, então provavelmente a gente fica ali habituado com uma coisinha já acontecendo e seguindo que nem uma vaquinha de presépio, né? um programa já feito, então nós não amadurecemos. Raquel, você também nunca foi rebelde. Eu também nunca fui rebelde. Eu via que minhas amigas fugiam para namorar escondido, imagina se eu ia fazer isso, né? Eu via assim, minhas amigas fazendo coisas que eu não tinha coragem, minha irmã fazia coisas que eu não tinha coragem.
Então, as pessoas que se rebelaram, né, na sua adolescência e buscaram firmar o seu jeito de ser, as suas crenças e tudo mais, elas cresceram mais do que a gente que não foi rebelde. A pergunta é, nós vamos nos rebelar agora? Ué, se preciso for, nós vamos, né? Um dia eu comecei a me rebelar. Eu comecei a achar um absurdo, tudo que eu ganhava, eu tinha que gastar para curar a saúde. Né? Quer dizer, que eu cheguei a um ponto de insatisfação e de sufoco tal que eu parei de achar que a vida estava boa, né? E as doenças vêm, né? E conforme vem, você tem que investir naquilo para ser curado. E aí, de tudo que você ganha, você gasta. Tudo que você ganha, você gasta. Pô, caramba! Então, eu cheguei a me rebelar. Quando eu comecei a me rebelar com essas coisas, né? Que estava saindo tudo errado. Por quê? Porque eu sempre seguindo aquele padrãozinho, aquele esquemão que foi montado pra gente, né? Eu nasci menina, então meninas são criadas para se casarem, pelo menos da minha geração. A gente era criada para casar e ter família, se não casasse era solteirona, né? A solteirona era mal vista. Então o caminho que a gente tinha na mente era namorar, noivar e casar, né? É verdade, estou sendo considerada rebelde agora. Uau! Uau! Isso! Vamos nos rebelar. Não quer dizer que a gente vai começar a fazer coisas que vai nos desequilibrar de forma alguma, mas vamos sim nos rebelar com o devido equilíbrio e começar a tomar atitudes nossas de acordo com o nosso desejo, com o nosso anseio, aquilo que a nossa vida nos pede, né? Quando a gente vê um mapa numerológico, que eu sempre falo com vocês, que ali tem uma missão para seguir, e a gente fica seguindo outra coisa, e a missão está lá e a gente não segue, então a gente tem que dizer não, se rebelar com aquele programão que está lá, que a gente seguiu, está seguindo, se rebelar com aquilo, ter a coragem de romper, né? Então a gente chega num ponto importante, que é o que é a espiritualidade. Eu deixei de ser religiosa, né, entre aspas, de frequentar religiões, eu passei a praticar a espiritualidade, porque a gente começou a entender as coisas, né? A gente começou a entender, eu comecei a entender, não é? Então, começamos a nos rebelar porque tudo aquilo que está sendo feito daquela forma está roubando de nós energia, vitalidade, recursos e nada de satisfação interior. E nada de crescimento interno, e nada de paz. Gente, a minha cabeça era mil. A minha cabeça era mil. Sim, quando a gente discorda e sai desse padrão imposto, somos isso, as caretas, os chatos, é verdade, ou rebeldes. Mas, olha, não tem importância. Não tem importância, pode chamar a gente do que for. Desde que tudo que a gente comece a fazer seja com consciência, né? Porque é melhor agora, com mais idade, do que lá na adolescência, porque lá a consciência ainda estava se desenvolvendo no campo da inteligência. Agora não, a gente depois dos 30 está se desenvolvendo no campo da consciência mesmo. Então a nossa consciência começa a nos cobrar. Então são os nossos brios que vão nos cobrar, porque a gente está agindo lá com aquele padrão intelectual ainda, com aquilo que foi imposto, que a gente não avaliou corretamente e não se decidiu por sair, né? Então agora, quando a consciência começa a bater na porta da nossa mente, né, a gente começa a cair na real. Então essa hora é maravilhosa. Por isso que a gente precisa ter este namoro com a realidade atual, né? E com todas as desgraças, entre aspas, da nossa vida. Isso só está nos sinalizando que nós estivemos enganados por um longo tempo. Então nós precisamos festejar todas essas coisas que a gente chama de negativas, porque são elas que mostram que a gente está caminhando de forma contrária, na contramão da vida. Então a espiritualidade é isso, sabe? A gente procurar amadurecer, sair daquele estágio adolescente e passar para esse estágio adulto. Porque a nossa consciência está lá e tem tudo que nós precisamos para a gente conduzir bem a nossa vida.
mas nós não temos o hábito de todos os dias parar por alguns minutos de manhã, durante o dia, à noite antes de deitar e fazer uma análise das circunstâncias, das nossas reações, né? Aconteceu isso, foi mal, eu fui mal, eu falei o que eu não devia, eu fiz algo que foi pior, né? Então nós temos que nos inteirar conscientemente dos nossos atos. E os nossos atos, como eu sempre mostro aqui a vocês, eles vêm do que nós pensamos, ou não, né? Se os nossos pensamentos, eles são crenças limitantes lá daquela época que a gente adquiriu desde o útero, na fase infantil, na fase adolescente, não se revelou, então agora é a hora da gente olhar para eles, né? Olhar para todas as consequências, com entendimento, com consciência e falar, olha, que interessante, então eu pensando isso, construí isso na minha vida, mas agora eu não quero mais, né? Eu preciso trocar o que eu penso para algo diferente, algo melhor. Então, se eu era uma adolescente que não fui rebelde, agora eu quero me transformar numa adulta, né? Uma pessoa adulta, centrada, inteligente, né? Por isso eu perguntei no princípio, será possível a gente ter paz no coração? Será possível? Eu quero isso? Ué, por que não? Por que não? Aí que entra algo interessante, né? Eu mesma, nas minhas reflexões, um dia eu entendi que algo deve estar errado, porque os ensinamentos todos que a gente estuda, eles apontam para uma vida vibrante, farta, né? E pacífica, contente, cheia de alegria. Puxa, então tantos ensinamentos lá, mas a gente não tem essa vida? Não é verdade. Assim, dois ensinamentos povoaram muito as minhas reflexões, né? Olhai os lírios do campo. Eles não tecem, eles não fiam, no entanto, nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Então, esse ensinamento martelava na minha cabeça. Eu falava, puxa, a minha vida está tão dura, tô tão carente de coisas, até de recursos, e esse ensinamento, ele mostra isso, que eu não preciso preocupar. O que eu tenho que fazer, gente? Né? Para ter essa graça que os lírios do campo têm, que eu não tenho, né? E essas coisas começaram a ficar martelando a minha inteligência atrás de decodificar o ensinamento aí, né? Que interessante, que esperança me traz. Nossa, que beleza você ter colocado isso aí, Dandara. Gente, é isso, né? Então nós precisamos deixar um ensinamento que está lá, vir aqui, entrar aqui, até para eu cogitar de se ele é verdadeiro ou não, né? Complementando esse, tem o outro também que é clássico. Primeiro o reino de Deus. Todo o resto vos será ali na frente acrescentado, né? Então, gente, primeiro o reino de Deus, todo o resto será acrescentado, virá por acréscimo. Isso é mágico demais, né? Então, eu ficava nos meus pensamentos, quer dizer que se eu ficar em paz, o resto virá. Mas como que é isso, se aqui na Terra, até está na Bíblia também, que a gente tem que trabalhar, sol a sol, né? Para conseguir o sustento, né? Ter o suor, né? Ganharás o teu pão com o suor do teu rosto. Mas e assim outro ensinamento, então? Como que fica? Isso ficava na minha cabeça, né? E eu analisando. Então, olha para vocês verem, eu precisei de entrar numa situação calamitosa, vamos dizer assim, para que algo começasse a se movimentar aqui na minha inteligência, algo começasse a se movimentar na minha consciência, para que eu pudesse me abrir a essa possível realidade, a essa mágica, né, de que se eu ficar em paz, a vida me dá o que eu preciso. Então, da hora que a gente compreende, pelo menos intelectualmente, bom, então isso aqui, os livros religiosos, filosóficos estão contando
E se eu estiver em paz, se eu estiver bem, a minha vida flui. Então eu entro de volta ao fluxo divino. Vou ter que trabalhar? Ué, óbvio, ter que trabalhar é muito chato, mas que bom que eu vou poder trabalhar, porque vocês já pensaram passar 70, 80 anos dessa vida sem fazer nada. É muito tédio, não é não? Então, nós temos aqui o campo material para produzir coisas maravilhosas, coisas belíssimas, não é? E é para a gente fazer isso, e não para a gente se torturar, né? Pelas crenças limitantes de que eu não tenho, que eu não posso, que está tudo difícil, que o mundo está de cabeça para baixo, que a gente não consegue, que todos os impostos roubam os nossos lucros, e a gente entra no lamento, e entra na dor, e entra na revolta. Bom, se eu preciso estar em paz para tudo ver atrás, a hora que eu entro na revolta, no lamento, na dor, na tristeza, na ansiedade, eu saio do fluxo. Então, o que vem atrás agora é doença, enfermidade, perda financeira, né? Brigas. Então, chega um momento que a gente precisa parar e refletir, né? Aí os ensinamentos, eles são ótimos, porque eles são as pistas que nós temos, eles foram deixados para que a gente se alerte. Quer dizer que era um pouco previsto, ou bem previsto, que nós cairíamos em tentações, né? E trocaríamos o A pelo B, né? E então iríamos dar com os burros na água. Feito, a gente deu com os burros na água. O que aconteceu? A gente trocou, né, a possibilidade de ter uma vida rica e plena, trabalhando sim, mas tudo fluindo, fazendo o que gostamos, e tudo que gostamos sendo um serviço para que o universo todo seja construído, não é? E aí, então, a gente sendo um pontinho aí nesse quebra-cabeça ou desse todo, fazendo a sua parte para que aquilo tenha sucesso, não é? Mas nós não, gente. Nós ficamos embolados querendo ter, né? E deixamos de ser. Nós deixamos de ser alegres e paramos de ter as coisas naturalmente. Porque se vocês pensarem bem, todas as vezes que a gente está assim mais leve, com mais tranquilidade, a vida flui melhor naturalmente. Reparem no seu dia a dia, não é? Porque se nós estamos agitados, é claríssima a situação, as coisas se emperram. Então não era previsto que a gente tivesse acidentes, que a gente tivesse perdas financeiras, que a gente tivesse brigas, não era previsto isso. Porque nós fomos dotados de consciência, né? E a consciência, então, nos indicaria o caminho da alegria, do contentamento, da gratidão, todas essas coisas que deixam o nosso coração sereno e bom. E quem é que não quer conviver com uma pessoa pacífica, amorosa, alegre, né? Porque uma pessoa assim é fácil para conviver, porque ela não oferece resistência a nada. Se ela tem que trazer uma verdade ou colocar um limite, ela o faz, mas com delicadeza, com gentileza, conversando, dialogando, diplomaticamente, né? Afetuosamente. Todo mundo acolhe, isso é o maior poder do mundo. Isso é o maior poder do mundo. Mas se a gente entrou para um esquema mais duro, né, de ir contra pessoas e contra situações, aí começam os julgamentos, aí começam as insatisfações, e aí o que acontece? A gente começa a ficar de bico virado, né? Um de bico virado para o outro, um de bico virado para o outro ficando de bico virado para o hein? Então, o que acontece? Começa a haver um desmembramento. Quando há um desmembramento, também há separação de coisas materiais, então começam a se perder, né? Sabia que os judeus só se casam uma vez e não se separam de jeito nenhum? Por quê? Para não dividir as riquezas, eles empobrecem. Então, olha que interessante, né? Eu gosto de estudar o judaísmo, nos ensina muita coisa. É uma raça, gente, que teve que lutar a vida inteira, não tinha terra para morar, então eles sempre tinham que estar coesos, uns ajudando os outros, para que eles vingassem. Eles vingaram, né? E nós não. Nós ficamos juntando, separando, né? Cada vez que junta uma despesa, cada vez que separa uma perda. É ou não é?
E isso não é só em casamento. E vai para o emprego, troca de emprego, e vai para o emprego e troca de emprego, né? Quantas perdas nós temos por aí? Por quê? Porque a gente emocionalmente está instável. Então, nós perdemos a nossa paz. Se nós perdemos a nossa paz, nós não temos alegria, nós não temos mais gratidão, nós nos tornamos criaturas ingratas. É preciso que a gente se conscientize, né, que a gente passou para a contramão da vida. E não é nada mais simples, precisamos voltar para a mão. Olha, pronto. Nós podemos ficar em paz? Sim. Mas nós precisamos querer. Aí, como que eu escolho voltar para o caminho da paz? Aí é que está, né? Porque para eu voltar para o caminho da paz, eu tenho que me tornar humilde, né? Se eu não me tornar humilde, eu não vou entender que eu saí do caminho. Se eu não me tornar humilde, eu não vou entender que eu lancei pedras sobre os outros. Cada coisinha negativa que eu penso de alguém, eu estou lançando pedras. E as pedras virão de volta. Então eu amarro uma pessoa numa situação ruim porque eu penso coisas ruins dela, né? Gratidão abre espaço para bênçãos dirigidas a nós. Nossa, isso, realmente. Porque eu entrei na contramão. Aliás, eu entrei na mão, saí da contramão e voltei para a mão. A mão, ela nos leva diretamente para as benesses. Né? Benefícios começam a ser nos dados todas as vezes que a gente beneficia o todo. E como que eu beneficio o todo? Beneficiando a mim, beneficiando a todos que estão do nosso lado. E isso é para que a gente se alerte e comece a praticar, não é? É o que eu digo sempre, a gente não é a criatura mais perfeita do mundo, eu não sou, eu estou no caminho, estou aprendendo. Mas o que é pedido que a gente faça? Que todos os dias a gente pratique. Todos os dias a gente pratique. Para que eu comece a praticar todos os dias pequenas ações que me devolvem a paz interior e abrem o fluxo da minha vida novamente, quando eu me decido a isso, o que acontece? Todas as minhas estruturas começam a ser reordenadas, né? Todo mundo tem um anjo guardião, né? Aqui tem uma linguagem religiosa, mas tirando a linguagem religiosa, o que a gente tem? A gente é uma ponta de divindade. E a gente por isso, guardada, protegida, instruída, inspirada, né? Então a gente está ligado a um todo que nos suporta, nos sustém, nos inspira e nos mantém, né? Então tudo virá para nós por acréscimo. Então que coincidência, né? A gente começa a se pacificar, começa a sentir gratidão, aí aparece um emprego novo. Ah, que interessante! Ah, só tem uma vaga, não é que eu consigo a vaga? Isso não é coincidência. Isso é um fluxo da vida me beneficiando porque eu beneficiei alguém, né? Experimentem nesse tempo de penúria aí a atender às necessidades de algumas pessoas da maneira que for possível e vocês vão ver o fluxo abrir, né? Porque se eu sorrio para a vida sorri para mim. Mas se eu fico de bico para a vida também vai fazer bico para mim, entende? Eu só recebo o que eu dou. Então, se eu tenho alguma necessidade e eu trago para os outros ou para o universo a minha necessidade, mas eu também dou em confiança, em alegria, em satisfação, eu confio que a minha busca terá resultado. Afinal, se eu vou lá no Google e digito alguma palavra lá, eu vou ter uma série de sites me trazendo uma série de respostas. A vida faz isso pra gente, né? Isso chama sincronicidade. Eu jogo a minha pergunta, a resposta virá. Eu jogo a minha gratidão, a resposta virá. Eu jogo a minha tranquilidade, a resposta virá. De igual qualidade sempre. Então, se a gente se torna humilde, a compreender, então me abro a compreender já é uma humildade, né? A vida é uma estrada de duas vias. Aqui na matéria né? Espiritual e material. Se eu trilhar somente o caminho material,
eu já dei com os burros na água, porque o caminho material é duro. O que move um caminho material? Se for a minha consciência, o meu caminho material será florido. Mas se for a minha mente, que não tem resposta para todas as soluções, que não acha solução para nada, ou é bastante limitada, o meu caminho é emperrado, né? Então, a gente chega aí nesse ponto, o que é o equilíbrio? É eu ter a minha vida material conduzida pelas inspirações que a minha vida espiritual me traz. Então, a gente volta na nossa questão hoje. Eu só posso adquirir a paz pelo meu reequilíbrio, ou seja, pela minha prática de espiritualidade, que é eu reencontrar no meu ser as coordenadas que me darão uma direção adequada para a minha vida, né? Então, se o que vai coordenar a minha vida é o entendimento de quanto mais alegre eu viver, mais fluida será a minha vida, eu vou começar a praticar. Ah, mas eu estou tão triste com isso, estou tão revoltada com isso, estou tão amolada com tal pessoa. Acabe com essas coisas para voltar para a alegria. Então, a gente vai chegar num ponto assim, ou eu fico com a alegria, ou eu fico com a raiva do fulano. Ou eu fico com a alegria, com a serenidade, ou eu fico com a divisão interna, né? E com as dúvidas a vida inteira, e eu fico com as dificuldades. É só uma questão de escolha. Eu preciso escolher, né? O que eu quero para mim? Eu quero a paz ou eu quero as durezas? Então eu tenho que estar humilde nesse momento de falar, nossa, não é que eu escolhi o caminho da dureza, porque cada vez que eu acho ruim algo que aconteceu, cada vez que eu tenho medo dessa coisinha que está aí assustando todo mundo, né? Cada vez que eu me ligo que o dinheiro está acabando, as pessoas não estão tendo, cada vez que eu me ligo com isso, tobogã. O fluxo fechou. Então eu saio do caminho da abundância e passo para o caminho da penúria. Será que é difícil para compreender isso? No começo a gente pode entender mentalmente, né, que era o que acontecia comigo, pô, caramba, mas o lírio do campo não faz nada e ele está lá, né? Ele se veste lindamente, não precisou de fazer nada, nem de tecer, nem de fiar, né? Olha que interessante, né? Os passarinhos, eles voam, eles têm lá todas as suas sementinhas, eles cantam, eles gorjeiam e eles não precisam trabalhar arduamente, né? O trabalhinho deles é uma coisa natural da vida deles, espontânea. Eles comem sementinhas e deixam sementinhas em outro local, as abelhas fazem polinização, todo mundo trabalhando. Todo mundo trabalhando, por que a gente não vai trabalhar também? Né? Mas nós precisamos trabalhar o trabalho que nos foi dado e não o que a gente fica achando que precisa pegar. Então eu pego o primeiro trabalho que aparece porque eu não tenho nada. Mas esse trabalho ele me faz sofrer, ele me angustia. Então para que eu peguei? Ah, mas só tem esse. Puxa, mas então eu estou tão fora de mim e da fluência da minha vida que eu atraio coisa que não me serve. Coisa que me faz martirizar, que me faz sofrer. Por que não aparece o trabalho dos meus sonhos, o que eu amo fazer? Porque eu não estou alegre, porque eu não estou feliz. Eu estou no modo emperrado. Por que eu não posso passar para o modo fluente? Né? Assim, daquele momento em que eu parar, refletir, escolher que eu quero a fluência de volta, não tem jeito, eu tenho que passar para abrir mão das durezas, da raiva, do ódio, da vingança, dos conceitos negativos que eu jogo em cima de toda criatura. Eu tenho que abrir mão de chamar a pessoa de feia, chamar a pessoa sem educação, de chamar a pessoa de bêbada, de chamar a pessoa de ignorante. Eu tenho que abrir mão dessas coisas todas. Se fizermos nosso trabalho com carinho e respeito, isso a gente volta para a fluência, com certeza, uma bênção, né? Uma bênção mesmo. Aí está nas nossas mãos. Então eu estava lá falando que se eu decido, caramba, vou experimentar, né?
Então eu escolho ser feliz, eu escolho abrandar os meus julgamentos com os demais. Em vez de eu chamar o outro de burro, de feio, de chato, de ignorante, de seja do que for, eu falar, é meu irmão em Cristo, é meu irmão em Deus, mas meu coração não sente, né? Então eu estou falando da boca para fora. Não vai colar também, gente. Então eu preciso entender, nossa, eu falei, mas foi da boca para fora. Eu ainda não sinto isso. Ótimo, que beleza! Eu passei a reconhecer, eu quero mudar de lado, mas eu ainda não sinto amor por toda criatura. Por essa então é que eu não sinto mesmo, né? Por essa então que eu não quero agradecer de jeito nenhum. Isso é consciência. Então, dentro de mim, eu falo, quero me libertar desse pensamento que eu tenho, desse sentimento que eu nutro. Eu peço, por favor, né, a divindade que limpe em mim agora, eu permito que seja isso limpo, né? Cristina, e aquelas pessoas que têm a vida que pediu, mas que não estão satisfeitas, não têm paz. Então alguma coisa ali dentro ainda está fora, né? A vida está boa, não falta nada, mas eu ainda não tenho paz. Então o que é que está tirando a minha paz? Eu preciso fazer essa busca. O que é que ainda tira a minha paz? Eu tenho onde morar, eu tenho boas roupas, não passo frio, não passo fome, nada, mas não estou feliz. Será que eu estou fazendo o que eu vim fazer, né? Talvez elas estejam presas ao material e não fazendo o propósito delas. E isso é o que eu tenho procurado mostrar sempre para vocês. Enquanto eu não estiver alinhado com o meu propósito de vida, né? Tem o propósito da minha alma e tem o propósito da minha vida. São dois propósitos. O propósito da minha alma, geralmente é eu encontrar as formas, né, aqui nessa existência de cumprir a tarefa que eu vim fazer. Então, o propósito da minha alma geralmente é garantir que eu tenha o preparo suficiente, a consciência suficiente que me torne capaz de cumprir a tarefa que eu vim. Né? Então, isso é o que a gente precisa entender, que é o que a numerologia nos ajuda. Por isso que eu tenho essa ferramenta de trabalho para desenvolver o projeto Mais Consciência. Então, aqui, às quintas-feiras, eu estou sempre conversando com vocês para que haja uma mudança da mentalidade, né? E para que haja uma busca de autoconhecimento. E se alguém desejar, muitos de vocês já conhecem seu mapa numerológico, já fizeram consulta e já entende quem são, que propósito que a sua alma tem para te colocar prontinho para conseguir realizar sua tarefa. Mas quem ainda não tem, pode pensar a respeito, não é, pessoal? Porque enquanto a gente não tem clareza do que veio fazer, nem de quem é que não veio fazer, não vai dar certo. Então, muitas vezes a gente não está sendo quem é, né? A gente está sendo uma pessoa diferente de quem é. Por exemplo, quando eu me caso e ponho o nome do meu marido, eu deixo de ser quem é, entre aspas. O que acontece? Muda, né? Muda quem eu vim ser. E aí eu não me encaixo. Como é que faz? E aí, da hora que põe um outro nome no nosso nome, até um ano assim, talvez a gente não perceba. Começa a chegar perto de um ano, a gente começa a sentir algo que está fora, a gente para de estar encaixado, né? Então, aí como é que vai fazer, né, Cristina? Nossas atitudes precisam partir do coração. Todo dia um desafio. Exatamente. Então, vem aqui, volta ao assunto aqui de que a gente mudou a nossa personalidade quando acrescentou uma letra, quando acrescentou um nome, né? E aí eu não me acho mais em quem eu sou. Então, mesmo que eu não vá tirar aquele nome do meu nome, eu preciso entender qual que é o meu plano original e voltar para vibrar aquele plano originalmente, tá? E ainda agora eu tenho de acréscimo uma outra vibração que eu coloquei que eu vou ter que vibrar também. Então eu me sobrecarreguei, mas é possível me ajustar se eu tiver a consciência, sim. Se eu não tiver a consciência, não.
Então imagina, a pessoa casa e separa, volta para o nome de solteira, casa de novo, põe outro nome. Então, casa de novo, põe outro nome. Aí, a todo momento, ela está com esse problema de quem que eu sou, quem que eu não sou, quem que eu sou. Fica sobrecarregada. Então, sabe, não é sério demais isso não, gente. Não, quando se casar, não põe nome de ninguém, não. Continua com o seu, né? Eu já falei, se eu me casar, eu não vou acrescentar nada ao nome. Esse é o certo. Essa é a sabedoria. Porque não altera o seu projeto de vida. E se alterou? Se alterou, precisa se conscientizar para garantir de cumprir o que foi original. Porque o original é que te dá a possibilidade de cumprir sua tarefa. A data de nascimento é que dá a tarefa, né? E o propósito de alma é o nome. Então, se mudar o propósito de sua alma, você não entender que isso aconteceu, não consegue se equilibrar nunca mais. Já pensou? Né? Ou até consegue, se for uma pessoa inspirada, ligada consigo, espiritualmente ela vai conseguir se encaixar ali, né? Não é? Mas tudo tem solução e é só tomar cuidado e lembrarmos o que somos. Isso, exatamente, exatamente. Como é que nós vamos lembrar de quem nós somos? Pela prática da espiritualidade. O que é? É aquele momento que eu me retiro, eu saio do burburinho, eu saio da gripe que está matando, eu saio da falta do dinheiro, eu saio daquele que está bêbado, daquele que está drogado, e eu vou me voltar para mim. Eu vou buscar a paz do meu coração. Não se turbe o vosso coração, né? Não se angustie o vosso coração. Mas eu preciso de voltar a ter a minha serenidade, né? Isso, buscar o autoconhecimento. Pelas orações a gente se acalma, pela respiração, pelas meditações, exatamente, pela contemplação. Agora, enquanto eu não tiver esse momento que eu consigo deixar a minha mente tranquilinha e caladinha, que aí eu entro em contemplação, né? Quando eu começo a contemplar alguma coisa, é que eu consigo desvendar aquela coisa. Então, se eu olhar para a minha vida sem ficar, foi por isso, mas é isso. Gente, cala, calada, calada. Né? Não precisa de eu brigar com a minha mente, basta que eu não fique prestando atenção nela, que ela vai calar por si mesma. Na hora que eu começo a contemplar a minha situação, eu começo a contemplar minha ansiedade. Eu deixo minha ansiedade acontecer e fico contemplando ela. Eu vou entender a minha ansiedade e ela vai desaparecer. Eu vou contemplar a minha impaciência, né? Eu fico observando a minha impaciência. Ela vai desaparecer. Porque se eu a contemplo, mas não a faço crescer, ela vai perder energia, não é? Então, todas as vezes que eu pratico a espiritualidade do recolhimento, do estudo de um ensinamento, da contemplação do ensinamento, o mundo se abre para mim, né? Tem muitos caminhos para o autoconhecimento, é só buscar. Exatamente, até a religião mesmo é um caminho, desde que eu não me aprisione aos aspectos externos dela, né? Muito bom, né, Raquel? Então, se a gente não parar para se abrir a compreender toda a nossa realidade espiritual e em seguida a material, que uma é o reflexo da outra, realidade material é só o reflexo da nossa realidade espiritual. Se eu estou perturbada, confusa, irritada, né, negativa, a minha realidade material é caótica. Então, nós estamos na fase de transição, né? De um mundo caótico para um mundo tranquilo, sereno. Se eu aderir a este movimento, pode o mundo cair do lado de fora e aqui eu não caio, né? Pode a bomba atômica cair e, feito o mosteiro lá no Japão, ficou de pé.
né? Então pode a bomba atômica cair agora aqui em Araxá, se eu estiver firme, centrada na minha consciência, na presença divina que me anima. A bomba atômica cai, todo mundo morre e eu fico. Será que eu estou com essa fé toda? Será que eu estou com essa paz interior toda que me protege, né? Que não me tira nada, ao contrário, me acrescenta? Então, são as questões que a gente tem que se ver com elas, né? E para passar a ter uma vida fluente, mesmo no meio do caos. Então, a realidade de fora é o reflexo para nós, da nossa consciência. Se a minha consciência estiver perturbada, né, o que eu deixei entrar aqui dentro, se infiltrar e ficar, o mundo continua terrível. Então, a transição agora será para cada um de acordo com o interno que ela tiver, né? Temos que crer, somos seres espirituais, estamos ligados ao Pai. Então, temos que crer. Mas será que eu tenho que crer mesmo ou eu temos que experimentar? Porque o problema é a crença. Eu acredito em Deus. Acreditar não é viver nele. Então, eu acreditar em Deus não serve para nada. Eu tenho que ser Ele. Já pensou? Né? Confiar não é crer. Confiar é saber que é. Então, eu espero em Deus. Por quê? Se eu espero em Deus, eu estou na harmonia, eu estou no caminho da fartura, da saúde, porque eu estou na alegria divina, né? Eu estou nessa frequência, quer dizer que eu vibro como ela, eu entro em ressonância, eu passo a ser a mesma. E isso é o primeiro passo, né? Então, eu não tenho que acreditar que eu estou ligada ao Pai, eu tenho que ter a certeza, né? Que eu sou Ele, eu preciso experimentar, não tenho que ter nada, vamos tirar o ter, eu tenho que ser. Se eu não consigo ainda ser a alegria, ser a abundância, então a realidade ainda é dura para mim. Se eu entrar em ressonância com o caos que está lá fora, é o que eu terei, né? Eu sou, exato, eu sou. Se eu não estiver sendo, a vida continua dura e é emperrada. Meu depoimento para vocês é que, à medida que eu consigo ser paciente, tolerante, amorosa, a minha vida se abre. E isso foi o que começou a acontecer para mim. Eu estou 100% amorosa? Não. Eu sou 100% amorosa? Ainda não. Mas estou buscando, a cada momento que eu me percebo fora do ser alegre, amorosa, eu procuro retornar, né? E eu consigo muitas vezes, e cada vez eu consigo mais. Então, isso é o que eu procuro trazer para vocês como testemunho, né? Quem me vê hoje e já me viu anteriormente, sabe que eu estou no caminho certo, porque viram grandes transformações na minha vida. As transformações pararam? Não, elas estão cada vez maiores. Então, é isso que eu quero dar testemunhos para vocês, né? Eu estou mais em paz. Então, significa que eu tenho sido mais pacífica. Eu estou mais amorosa, significa que eu tenho sido mais amorosa. A minha vida está fluindo melhor. Sim. Então, eu tenho conseguido estar mais de acordo com o fluxo da vida, a ser mais fluente. Isso fica claro, gente? Todos estamos aprendendo. Sim.
Que lindo, né, Raquel? Que lindo, gente. Isso, que lindo mesmo. Isso é muito gostoso, isso é muito gratificante, sabe? Tem horas que eu me pego tão leve. Isso é tão bom. Quer dizer que aí eu estou sendo. Mas o que aconteceu? Nesse momento eu parei de estar ligada com a preocupação, com o medo. Eu comecei a deixar a vida fluir. Comecei a entrar nesse fluxo. Se eu posso, vocês podem, todos podem. Mas eu resolvi um dia experimentar. Eu resolvi um dia deixar as durezas e ficar no fluxo, ficar na paz. Para que eu vou esquentar a minha cabeça? Então tá. Então nesse momento eu vou me dedicar a perdoar, a esquecer aquelas coisas, a não me ligar mais com elas. Então eu pego o controle e mudo o canal da televisão, não é? Eu pego o meu dedinho e clico aqui em outros lugares aqui, né, no meu mouse ou no celular. Eu vou com o dedinho escolhendo, eu saio desse, passo para esse. Eu fecho aquele vídeo que estava ruim e passo para um vídeo que está melhor. Eu tenho que fazer isso na minha mente, coisa mais simples, né? A partir do momento que a gente começa a aderir então a essas novidades, o nosso ser começa a se refazer, né? Todos os nossos sistemas aqui, todos os nossos chakras, eles começam a se ordenar. É só isso que a gente precisa, né? Então, para encerrar, gente, a nossa meta tem que ser o quê? Tem que ser qual? O que eu vou buscar para a minha vida? O que eu quero para mim? Primeiro, a paz. Então, vamos nos dedicar. Primeiro, a paz. O resto começa a se ajeitar, né? É só um comentário que eu vou voltar a fazer aqui, é que nós precisamos de viver a vida como uma obra artística. O que o artista faz, né? Ele recebe uma ideia e ele começa a trabalhar nela. Se for um pintor, ele pega as suas tintas, ele faz o esboço, ele começa a usar as tintas ali, né? E ele pode fazer um todo harmonioso ou um reboco, né? Então a gente tem que ser o artista, né? Eu vou viver minha vida como se fosse uma arte. Eu começo a agregar no meu projeto de vida coisas belas ou coisas feias. Então, a minha vida é o resultado do que eu estou fazendo com ela. Se eu pego um martelinho e começo todo dia a esculpir a pedra que eu sou, eu posso dar talhos suaves, ou então dar talhos que são bruscos, que quebram pedaços, né? E ao final eu tenho uma obra de arte horrorosa, feia, né? Dura, endurecida, uma expressão ruim, ou eu tenho aquela coisa suave, delicada, gentil, né? Essa é a vida que está na minha mão para eu fazer, para eu esculpir, né? Então eu deixo, né? Vou encerrar agora aí para vocês com essa mensagem. Nós somos os artistas esculpindo uma obra de arte. E depende de mim o pincel que eu vou usar, se ele é delicado ou se ele é grosseiro, as cores que eu vou usar, se elas são suaves, se elas são bonitas, né? Se elas combinam, ou se eu faço lá qualquer coisa de qualquer jeito, né? Onde há fé, há amor, né? Onde há amor, há paz. Onde há paz, há Deus. Onde há Deus, nada falta. Opa! Vamos praticar? Vamos praticar. Então, boa noite para todos, um bom fim de semana e até a semana que vem, né? Se Deus quiser.